Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo com o professor Aragão, vamos saber o que a ciência nos traz hoje. O nosso professor é um observador e é um estudioso da natureza, da sustentabilidade e volta e meia está cá para nos dar assim umas informações preciosas para o nosso dia-a-dia. Não é verdade, professor? Bom dia. Ora, vamos tentar que assim seja de facto. E então hoje será o porquê dos frios atuais. Pois, eles estão aí mesmo à nossa porta. Estão aí mesmo à porta e às vezes mesmo dentro de casa, a gente deixa a porta aberta. E dentro de casa Ora, mesmo bem, com o aquecimento é complicado. É assim. Ora, a circulação oceânica, portanto a circulação das correntes marinhas dos oceanos, é o motor climático que atua de uma forma fundamental no clima da Europa e que tem consequências globais para todo o planeta Terra. E porquê é que se chama motor climático? Porque já há séculos que ele tem determinado o clima que a Europa tem tido. Acontece que está em colapso e previsto ainda para este século. O clima tem mudado na Terra muitas vezes, não é só agora. Só que nunca no mundo com 8 mil milhões de habitantes. E aqui é que está a diferença. Lá quando mudou antes, pouca gente se importa porque não estávamos cá, mas agora estamos. Pois, exatamente, cada vez somos mais. Assim, um ponto crítico é o Estreito da Dinamarca, que é o Estreito de Kattegat, Kattegat, assim são os nomes dinamarqueses, que é entre a Islândia e a Groenlândia. É o ponto-chave do clima na Europa. Isto porquê? Porque a água quente da corrente do Golfo, muito nossa conhecida de todas as pessoas, que traz água do Atlântico para o Ártico, portanto, água quente do Atlântico para o Ártico é frio, essa é água que é uma corrente que tem cerca de 350 km de largura, portanto é muito significativa, é muitos milhões de litros de água, e toda essa água vai sair justamente nesse estreito, no estreito entre a Islândia e a Groenlândia. E como a plataforma continental, que é o declive após, portanto, na zona de contacto entre o oceano e o continente, esta plataforma continental nesse sítio desce abruptamente cerca de 3 mil metros. E a água, ao chegar aí, a água salgada, que é mais pesada, afunda-se profundamente e circula depois em sentido contrário, criando aí uma chamada correia de transmissão de calor para um lado e frio para o outro. Ora, acontece que as investigações sobre o degelo dos glaciares mostraram que a grande quantidade de água doce resultante deste gelo impede a água de se afundar porque reduziu a salinidade. Se reduziu a salinidade, reduziu o peso. Por isso a corrente colapsa e o clima muda. É o que está a acontecer. Temos de lembrar que as correntes oceânicas, por sua vez, condicionam as correntes atmosféricas, devido a diferenças de temperatura. Mas o sistema climático é mais complexo e depende da atmosfera, depende, portanto, dos oceanos, depende da criosfera, ou seja, as zonas geladas existentes no planeta, da biosfera, tudo o que é vivo, e também da ação humana. Podemos definir o clima como uma resposta atmosférica ao equilíbrio, ou então ao desequilíbrio entre quê? Entre a entrada da energia proveniente do Sol e a sua saída para o espaço por formas de radiação. Ora, o que é que está a acontecer? O calor atmosférico está em aumento constante. Daí derreter o gelo, não só à superfície, como em profundidade. Nas tundras, nessa zona do Canadá, da Sibéria, os solos estão gelados, ou estavam gelados, até 4 metros de profundidade. Isso é, efetivamente, uma grande armazém, chamemos de absorção do calor. Portanto, nas tundras, a água mais quente derrete os gelos marinhos no Ártico. Diminuindo o gelo, a Terra reflete menos energia para o espaço. Se reflete menos energia, aquece ainda mais. Se aquece ainda mais, derrete ainda mais gelo. É a chamada retroação positiva. E o desequilíbrio deste desequilíbrio está neste momento em ação. Prevê-se que e é uma situação irreversível, professor. É irreversível, pelo menos à ordem dos centenas a milhares de anos. O primeiro verão sem gelo no Ártico prevê-se que ocorre entre 2027 e 2030. E os cientistas dizem que é sem gelo quando no Ártico haverá
à volta no máximo de 1000 km quadrados de gelo, o que é pouco significativo, porque é pouco, comparando com aquilo que era. É claro, é o efeito do aumento dos gases de estufa, também muito desconhecidos, que é o dióxido de carbono e o metano, mas em particular o dióxido de carbono. Ora, o homem, por um lado, continua a produzir esse dióxido de carbono. Por outro lado, devasta as florestas, que são o sumidor natural deste dióxido de carbono. Então, podemos perguntar, então o que é que se espera? As alterações dos padrões de circulação de águas e ventos já são muito profundos. Isto desencadeia alterações meteorológicas extremas nas latitudes mais baixas e nas latitudes médias. Os frios atuais em Portugal são exatamente o exemplo disso. O clima global está mudando e vai ser uma nova era para o planeta. Infelizmente, cada vez pior. Cada vez, pois, temos de habituar a isso, habituar-o no sentido de nos defender para aguentar isto mesmo, sim, para vivermos com isso. Que adianta o ano 2025 ter sido declarado o Ano Internacional da Proteção das Geleiras. Ora, declarações é bonita, mas não é a declaração que muda coisa alguma, são as ações. Por exemplo, o que é que deu o COP30? Não deu em nada. Eu tive um familiar neste COP30 agora lá em Belém, não é? Onde é que foi? Salve, no Brasil. Foi no Brasil. Foi no Brasil, foi. Como representante de Portugal, uma sobrinha que portanto, é investigadora e catedrática lá em Coimbra. E daquilo que depois tivemos dois a conversar, pois ela creio que veio para cá e disse, não vai mudar nada. Houve uma série de intenções e ficou tudo para as intenções, resoluções. Não passa de um processo de intenções. De obrigar governos, claro. Não foi seguido nada. Assim, olha, vamos entrar na pequena idade do gelo na Europa. É uma afirmação de cerca de 160 cientistas de 23 países. A pequena idade do gelo. O que não quer dizer que não tenhamos verões tórridos. E aí é que está, digamos, também a outra parte, poderíamos dizer, mas isto não vai acontecer. Não, mas é que a situação é isso mesmo. Faz parte do processo de mudança precisamente isso. Termos duas estações. A estação de inverno muito fria, a estação do verão extremamente quente. Exato. E é neste ponto que estamos. As pessoas devem ter ouvido falar, talvez ultimamente, numa sigla que é o AMOC. O AMOC, eu falo só nisso, que é para saber o que é que isso é. O AMOC é uma sigla derivada da Circulação Meridional do Atlântico. Foi exatamente nisso que estivemos a falar. Portanto, o AMOC mudou, esta circulação mudou, e com ela mudou o clima, e agora estamos a suportar a consequência da mudança. E como se diz na gíria, qualquer dia dá-nos a nós o AMOC, brincando, não é caso para brincar com a situação. Professor, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado. E pronto, cuidado a toda a gente com estes frios. Que se cuidem. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.